Graças a paz, meus irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Estou aqui há cerca de 6 meses, junto com vocês aqui na Ágape. E hoje eu tenho a responsabilidade de trazer junto a vocês um entendimento maior sobre as Escrituras. A gente vai mergulhar um pouco hoje na Bíblia. E eu quero começar de uma forma talvez não tanto convencional. Tá? Ao invés de eu ler o texto primeiro, eu quero construir com vocês junto um caminho até o texto. A gente sabe que aqui tem pessoas que têm um nível bíblico grande, outros que talvez é a primeira vez que está vindo a um culto, outros que têm um nível de conhecimento um pouco menor. E antes de eu ler o texto, eu quero construir com vocês o caminho. Até o versículo, eu vou ler apenas um versículo. Tá? Eu convido vocês a partir de agora, ficar atento, tá, ao que vai ser dito para a gente chegar ao entendimento. Tá? O texto que eu vou ler, ele está no livro de Lucas, no capítulo 15. Então você já pode abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 15, e você já pode deixar por lá. Esse capítulo, ele vai começar com os publicanos e pecadores, eles vão chegar até Jesus. A Bíblia diz que eles chegam até Jesus para ouvi-lo. E o próximo passo desse capítulo, Jesus, de certa forma, ele vai estar sendo repreendido por fariseus e escribas que vão estar questionando o fato de Jesus receber pecadores e comer com eles. E esse capítulo avança e o próximo passo, Jesus vai até esses fariseus e escribas e ele vai propor a eles quantas parábolas? Alguém lembra? Lucas 15, uma parábola. E essa uma parábola, ela vai estar dividida em 3 partes. A primeira parte vai tratar de um homem, esse homem tem 100 ovelhas. Uma das ovelhas se perde, e ele vai atrás dessa ovelha, ele resgata, ele traz a ovelha de volta. E o texto segue, e a próxima parte dessa grande parábola vai ter uma mulher. Essa mulher, ela vai perder uma moeda entre 10. E ela vai procurar essa dracma diligentemente, e ela vai encontrar a dracma perdida. A gente avança um pouco mais, nós temos agora a história de um pai que tem 2 filhos. E a Bíblia diz que o filho mais novo, ele vai ir até o pai de uma forma surpreendente, de uma forma que nós talvez não consigamos entender. Ele vai pedir ao pai a parte da herança que cabe a ele. Então ele vai pegar a parte dele da herança e a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante. E quando ele chega nessa terra, ele vai gastar tudo de forma dissoluta. Sabe, até que um dia ele cai em si. E eu peço agora que vocês desarmem. Essa história, né, do pai com os 2 filhos é uma história bem conhecida. Mas eu preciso que vocês se desarmem de todo o conhecimento prévio que vocês têm, porque talvez o Senhor queira dizer algo novo. Então não se prenda a revelações antigas, não se prenda ao que você já sabe, fique aberto para receber algo fresco do Senhor essa noite. E esse filho mais novo, ele cai em si, e ele faz um planejamento de como ele voltaria à presença do pai. Há uma grande fome no local que ele estava, e ele fica desesperado, ele entra em desespero, ele começa a maquinar na mente dele um planejamento para chegar de volta à presença do pai. Até aqui vocês estão comigo? E agora a gente vai desaguar no texto. O texto é Lucas 15, 20. Eu vou ler junto com vocês, amém? Presta atenção. A Bíblia diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, repita comigo, ainda longe. Ainda longe. Quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Irmãos, agora a gente vai começar. Repita comigo todo mundo de novo, ainda longe. Ainda longe é o mais próximo da presença do pai que a Bíblia diz que um pecador chega baseado nos próprios planos, até que Deus o encontre. Eu vou repetir. Ainda longe é o mais próximo da presença do Pai que um pecador chega baseado nos próprios planos, até que o Pai o encontre.
Irmãos, eu estava, há alguns anos atrás, eu sou crente novinho, irmão. Tem cara de velho, mas eu sou crente novo. E há não muitos anos atrás, eu estava completamente perdido. Eu estava levando uma vida dissoluta, uma vida desesperadora. Eu lembro que um dia, eu estava dentro de uma boate, numa festa. E eu comecei a me sentir mal nesse lugar. Sabe, eu comecei a ficar incomodado, eu não sabia o que era, porque o pecado eu estava mergulhado no pecado. Era zero sensibilidade de nada do que eu estava fazendo. Só que aquele dia particularmente eu comecei a me sentir muito mal. E eu saí daquele lugar, eu peguei meu carro e eu comecei a dirigir igual um louco, sem saber para onde eu ia. Eu comecei a dirigir mais ou menos, eram as 4:30 da manhã. E quando deu 7:30, eu ainda estava dirigindo sem rumo nenhum. E eu estava dentro do carro dirigindo e de repente, de uma forma que eu não sei explicar, Joaquim, começou a tocar um louvor. Esse louvor é uma música de um cara chamado Jairo Bonfim. É das antigas. E a letra dessa música é exatamente essa parábola. A música diz mais ou menos assim, filho, volta para casa, há uma festa muito linda esperando por você, filho, volta, te amo, de um jeito que ninguém sabe amar você. E eu, bêbado, no carro, com uma garrafa de 12 litros de uísque atrás, chapado. Eu comecei a ouvir essa música e a sensação que eu tinha era de que alguém estava falando comigo. E eu naquele carro perdido, aquela música tocando e aquela voz entrando, e eu tinha nítida sensação de que tinha alguém falando comigo. E eu parei o carro onde eu estava, eu comecei a chorar compulsivamente. Por cerca de 1 hora. Quem conhece o Rio de Janeiro, eu parei o carro no meio da Avenida Brasil. Por volta de 7:30 da manhã. E aquela música, ela ficou dentro do meu coração, eu comecei a chorar. Irmãos, tinha um turbilhão de emoções dentro do meu coração. Mas uma coisa eu tinha certeza, olha para cá. No meio daquele turbilhão de emoção, no meio daquele sentimento que eu não sabia explicar, eu tinha certeza de uma coisa. Eu estava sentindo saudades de alguém que eu ainda não conhecia. Eram flashes, eram sentimentos misturados no meu coração, e eu chorando, sem saber o que estava acontecendo, e eu estava sentindo saudade de uma pessoa que eu ainda não conhecia. E um tempo depois eu me converti e eu cheguei até esse texto, que eu li com vocês, e fez muito sentido para mim esse texto. E eu peguei uma foto de um pai abraçando o filho, uma imagem dessa parábola, e foi a capa de tela do meu iPad que eu tenho por 6 anos. Então a mensagem que eu estou trazendo hoje, irmão, ela não é uma mensagem, sabe, que eu sentei para ver o que eu ia falar. É a mensagem da minha vida. Por 6 anos, a proteção de tela, o fundo de tela do meu iPad era esse pai abraçando o filho. Até que um dia eu fui, de certa forma, repreendido pelo Senhor. Eu estava em casa há não muito tempo, lendo a minha Bíblia, sabe, orando, tem pouco tempo, sabe, e eu lembro que eu estava num momento de oração, e o Senhor começou a falar comigo de uma forma que eu não conseguia entender, porque na época, naquele dia no carro, sabe, eu não tinha uma lembrança de quem eu estava sentindo saudade, mas eu tinha uma memória do meu coração. É como se fosse uma memória que foi deixada no meu coração, e aquela memória ela afetava o meu ser, e eu comecei a sentir uma saudade que eu não sabia explicar de uma pessoa que eu ainda não conhecia. E anos depois dessa experiência, como homem de Deus, eu posso explicar teologicamente a vocês de forma perfeita que a salvação é somente por meio de Jesus. Mas como bêbado daquele carro, eu não duvido em quão profundas lamas Jesus mergulha para voltar com o pecador. Após tempo estudando a Bíblia, me tirar teólogo, eu sei te explicar, irmão.
com argumentos, com texto, com teologia, que a salvação, ela é somente por meio de Jesus. Mas não duvide você até onde Jesus está disposto a ir para pegar um pecador. Então, esse sentimento, essa memória, ela ficou no fundo do meu coração. Claude Montefiore, que é um rabino, ele escreveu, é um rabino, ele é um inglês nascido na Inglaterra no início do século XIX. E ele tinha uma mania de estudar o cristianismo, e um dia ele se deparou com essa parábola. E ele bateu o parafuso, e ele escreveu o seguinte: é esperado um Deus que dá boas-vindas ao arrependido, mas é completamente nova a ideia de um Deus que vai atrás de um pecador. Então hoje, quando eu vou à Bíblia buscar a presença de Deus, quando eu vou ao momento de oração buscar a presença de Deus, quando eu vou a uma conferência buscar a presença de Deus, eu tenho uma memória de que antes de eu procurar Deus, Ele já me buscava. E isso é libertador, irmão. Esse entendimento de que mais interessado em você de ir até Deus é Ele vir até você, te liberta da religião. Tira sentimento, tira peso de culpa. E esse é o motivo de eu estar, por exemplo, na Nova Aliança. Sabe por quê, irmão? Porque eu entendi que o lugar mais seguro de um homem estar com Deus é em um ambiente cercado de pessoas que ainda acreditam que Deus quer buscar o perdido. Eu vou repetir. O lugar mais seguro de você estar em Cristo é cercado de pessoas que acreditam que Deus ainda procura pecadores, de que Deus ainda vai atrás de pecadores. E como eu disse, um tempo depois eu me convertei, e essa foto ficou no meu iPad loucamente, até que um dia o Senhor me repreendeu. O Senhor disse algo no meu coração, há não muito tempo atrás, no momento de oração, Ele falou assim, ó: Bruno, a salvação não estava no abraço que te recebeu como um pecador de volta, mas na memória que deixei registrada dentro do seu coração, dos braços de onde você saiu. Pois essa memória cravada no mais profundo do seu ser é a saudade que te empurrou de volta aos meus braços. Em Apocalipse, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 13, no verso 8, vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, amém? Alguém já conhece esse texto? Então, olha só, vamos comigo. O Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando o Cordeiro morreu? E como esse Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo, foi pendurado numa cruz há 2000 anos atrás. Repita comigo, de braços abertos. Portanto, os braços abertos de Cristo, antes de ser o lugar para onde eu fui há 6 anos atrás, é o lugar de onde eu saí antes da fundação do mundo. Porque Deus me escolheu nele antes da fundação do mundo. Por meio do seu sacrifício, Jesus não estava somente de braços abertos me esperando voltar há 6 anos atrás, mas Ele estava de braços abertos me liberando antes da fundação do mundo. E eu saí de Cristo, mas a memória dos braços de onde eu saí nunca saiu de mim. Quando aquele sacrifício que ocorreu antes da fundação do mundo, ele invade o nosso tempo, os nossos olhos vão perceber a revelação de como ocorreu aquele sacrifício, e o Cordeiro, ele está de braços abertos. Logo, os braços abertos de Cristo não foi o lugar para onde eu fui, mas o lugar de onde eu saí. E eu saí junto com uma memória no meu coração que gerou essa saudade de alguém que eu ainda não conhecia. E demorou anos de teologia, irmão. Foi anos de teologia para eu aprender com a mente o que eu aprendi dentro daquele carro bêbado, que Jesus busca pessoas incapazes de reconhecê-lo, porque a saudade que Ele deixou no coração de um pecador é mais forte do que as trevas que o cegaram. Irmãos, demorou anos para eu entender com a mente o que eu experimentei naquele dia. E agora começa a mensagem. Até aqui a gente criou já um ambiente saudável para a gente levantar, basicamente agora um ponto, tá ok? E depois a gente prossegue. Qual é o ponto que eu quero destacar com vocês aqui?
é que o abraço da volta, preste atenção, olha, volta para a parábola, ok? Olha para a sua vida. O abraço da volta não foi o reconhecimento do pai pelos planos de retorno do filho. Eu vou repetir. O abraço da volta não foi o reconhecimento do pai dos perfeitos planos de retorno do filho. Essa história, a minha história, a sua história, não é sobre um pai que premia o esforço do filho em retornar. Por quê? Porque até que sejamos surpreendidos com a revelação do amor do pai, na nossa cabeça, a única coisa que a gente quer é ser mais um trabalhador descalço na fazenda. Irmãos, até que nós tenhamos uma revelação do amor do pai, daquela parábola, que ele foi em direção ao filho, abraçou e colocou ele para dentro da casa, os nossos planos, eles nos vão levar somente a ser mais um trabalhador descalço na fazenda. Olha o texto lá em Lucas 15, 18, 19, olha o que vai dizer. Lucas 15, 18, 19. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Olha o plano dos filhos, olha o plano do filho perdido, irmão. Esse aqui é o seu plano, amém? Até que você tenha uma revelação do amor do pai, esse é o plano de cada um. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Irmãos, depois de tudo que esse filho mais novo fez, ele via no serviço a única forma de voltar à presença do pai. E a gente segue, eu lembro quando eu me converti em 2017. Eu me converti em 3 de dezembro de 2016. E eu cheguei no ano 17 totalmente ativo. Com 1 mês de convertido, eu estava liderando célula, eu ia para um encontro, eu ia para outro, eu trabalhava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu ficava igual um louco, trabalhando para cima e para baixo. Nada contra o trabalho, amém? Mas eu quero levar vocês a um lugar. E eu trabalhando, até que no final de 2017, eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Então, deu 2018, eu fui embora para o Rio de Janeiro. E eu tinha entendido de que o serviço era o que tinha me guardado em segurança durante um ano. Porque vocês não me conheceram, irmão. Só Jesus na causa. Então, eu me escondi, de certa forma, pastor, atrás do serviço. E eu trabalhei, e 18, quando eu saí, eu fui atrás de quê, Joaquim? De trabalho. Eu cheguei na igreja para onde eu fui, eu comecei a procurar coisa para fazer, só que de uma forma que eu não sei explicar, as portas começaram a se fechar. Eu tentei no louvor, não conseguia. Eu tentei na mídia, não conseguia. Eu marquei com o cara da zeladoria 2 vezes, o cara faltou 2 vezes. Irmão, quem não quer alguém para trabalhar na zeladoria aqui? Eu marquei 2 vezes, o cara não foi. E até que todas as portas do ministério precisou se fechar para eu perceber que tinha uma porta aberta no meu quarto. Então eu fui empurrado para esse lugar, eu fui para lá, e eu fiquei 1 ano trancado no meu quarto, me movimentando somente por meio das páginas das Escrituras. Eu fui empurrado para o meu quarto, irmão, eu fiquei 1 ano no meu quarto sem servir. Eu entendi que Jesus queria se relacionar comigo, que Jesus queria me levar para um lugar mais profundo. E eu fiquei 1 ano no meu quarto trancado lendo a Bíblia. Experiência não é doutrina, amém? Mas Jesus precisou me curar da minha dependência emocional com o serviço, para eu poder servir os meus irmãos, ao invés de eu usá-los para satisfazer minha necessidade de ser aceito por Deus. Agora preste atenção no que eu vou falar, irmão. Isso aqui é muito forte. O muito servir pode até nos fazer não ter tempo para pecar, mas estar com Deus é a única forma de deixarmos de amar o que deixamos de fazer. Enquanto eu fiquei, 17, trabalhando, irmãos, eu não tinha tempo para pecar.
Não tinha tempo, pastor. Não tinha tempo. Mas quando eu fui para um lugar com o Senhor, eu percebi que as atividades, elas podem nos livrar do tempo que nós temos para pecar. Mas somente a relação faz a gente deixar de amar o que a religião nos proibiu de fazer. E eu fui para esse lugar e eu fiquei nesse lugar. Tem um cara chamado Mark Driscoll, ele diz uma coisa muito forte. Ele fala assim: você pode ter nascido na igreja. Você pode ter sido criado na igreja. Você pode ter sido batizado na igreja. Você pode ter casado na igreja. Você pode ter morrido na igreja. Você pode ter sido velado na igreja e acordado no inferno. Porque ainda que você estivesse na igreja, você nunca esteve em Cristo. A igreja de Jesus, irmãos, nunca será um mundo santificado para atrair santos mundanos. A igreja de Jesus, santa como ela está preparada para receber um drogado com um saco de 1 quilo de cocaína na mão, mas ela não vai se transformar numa boca de fumo para atrair um drogado. O pai da parábola, ele não transformou a casa em um bordel para atrair um filho que estava na rua atrás de prostituta, amém? Nós vamos colocar telão, nós vamos colocar som, nós vamos dar mortal, nós vamos fazer tudo, porque nós, sendo santos, santificamos onde tocamos. Mas a casa do pai nunca vai se transformar em um bordel com desculpa de atrair o filho perdido, irmãos. Porque se a pregação do evangelho não for suficiente, nada mais é. Se a pregação do evangelho não for suficiente para atrair o perdido, nada do que nós podemos fazer será. E eu quero ir agora em um ponto bem sensível, eu quero que vocês prestem atenção, irmão. Permanecer diante do trono de Deus, apoiado em um serviço, sem um relacionamento, não é somente uma forma imatura de se viver, mas é uma forma perigosa. Estar diante do trono do Senhor, apoiado somente no serviço, sem buscar um relacionamento, não é só uma forma imatura de se viver, é uma forma perigosa. Abre comigo Apocalipse 11. Desculpa, Apocalipse 20, versículo 11. Eu vou fazer uma leitura, ok? Junto com vocês. Eu vou lendo, vocês vão acompanhando comigo, a gente vai tendo alguns esclarecimentos acerca do que nós estamos lendo. Tem como trazer uma água, por favor? Apocalipse 20, eu vou ler a partir do 11, tá? Fica comigo, a gente vai lendo, eu vou parar, aí depois eu vou falar alguma coisa e a gente vai prosseguindo. Diz assim, ó. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Repita comigo. Vi também os mortos. Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do livro. Então se abriram livros. Repita comigo. Livros. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. Preste atenção, pausa. A Bíblia diz que no céu há 2 categorias de livro. Tem os livros e tem o livro da vida. Até vocês estão comigo? Então, esse texto está me dizendo que no céu tem os livros e tem o livro. Então, são 2 categorias de livro. Vamos prosseguir. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Repita comigo, nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Preste atenção, pause. Então, os livros é a categoria de livro onde estão as obras de todos os mortos, amém? Vocês estão aqui? Então tem os livros e tem o livro. Então, nos livros constam as obras dos mortos. Vamos prosseguir. Então, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo.
essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o livro da vida é o livro onde consta a identidade dos salvos. Repita comigo, identidade dos salvos, ok? Então, todos, naquele grande dia, diante de Deus, terão obras, sejam boas, sejam mal, mas nem todos terão identidade. Eu vou repetir. Todos, diante do Senhor, naquele grande dia, terão obras, boas ou mais, mas nem todos terão identidade. Então perceba que no céu há livros contendo as obras dos homens e um livro contendo o nome dos salvos, amém? Mas não há um livro com o nome do culpado. Isso é muito forte. Então no céu há livros contendo as obras dos mortos e há um livro com o nome dos salvos, mas você não vai achar um livro com o nome dos culpados, sabe por quê? Porque o nome dos culpados já é o nome que consta na certidão de nascimento da terra, até que Deus o encontre, lhe dê um novo nascimento e transforme a sua identidade. Por meio de relacionamento. Então, o novo nascimento, ele é por meio de um relacionamento, irmão. E Apocalipse 12, 17, vai estar, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então no céu tem livros com obras, tem livro com os salvos, mas não tem a identidade dos culpados, porque ela já é como a pessoa tem até que ela nasce de novo. Se essa pessoa não foi gerada de novo por meio de um profundo relacionamento, ela vai ser condenada. Então, se o único registro que há no céu sobre nós é o que fazemos, estamos perdidos. Eu vou repetir. Se o único registro que há no céu sobre a minha vida é o que eu fiz, eu estou completamente perdido. Sabe onde está registrado a quantidade de membros da sua célula? No livro dos mortos. Sabe onde está registrado o dízimo de 100 mil reais de alguém? No livro dos mortos grandes. Sabe onde está registrado o dízimo de 2 reais de alguém? No livro dos mortos pequenos, até que essa pessoa nasça de novo por meio de um relacionamento. Tudo que ela faz é alimentar a chama do inferno. Então o relacionamento, ele não é algo de um crente mais espiritual. A busca desesperada por um relacionamento com o Senhor, ela não é coisa de um crente maduro, ela é coisa de um crente. Então, se você ainda acha, irmão, que a prioridade de Deus é o que está no livro das obras, dá uma olhada na página onde constam as obras do ladrão da cruz. A Bíblia me mostra um ladrão que foi salvo, mas ela não deixa chance de salvação para alguém que amou as próprias obras, para um religioso que amou as próprias obras. Anno Ruiz, ele vai dizer que bem-aventurados os trabalhadores do reino, isso aqui é muito forte, que encontram tempo para estar com Deus, pois Deus, possuindo o tempo na palma das mãos, transforma a busca pelo tempo para se estar com Ele na própria relação desejada por parte de quem o busca. Então o processo de você estar com o Senhor não se trata de você encontrar o tempo, mas de você buscá-lo, porque o tempo está com Ele. Então Deus, Ele transforma a busca pelo tempo para se estar com Ele na própria relação que a pessoa que busca deseja. Vocês estão aqui, irmão, vocês estão devagar, vocês estão... Tem uma parada boa aqui, ó, em Lucas 10, isso aqui é boa demais, Joaquim. Lucas 10, Jesus vai enviar os 70. Tem 70 candangos ali, Jesus vai enviar essa galera. Eles vão e eles voltam felizes demais. Aí lá no versículo 17 vai dizer assim, ó:
Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Pensa numa obra boa, cara. Então Jesus reúne 70 crentes e manda uma missão. E eles voltam felizes da vida, porque os demônios estão submetidos ao nome de Cristo. Aí, do nada, Jesus vai falar uma palavrinha assim, ó. Mais. Em algumas traduções não vai constar essa palavra, mas essa palavra é a melhor tradução para o que Jesus está querendo dizer. Ele vai dizer assim, ó, mais. Que é uma conjunção adversativa. Ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Então, quando Jesus fala que ele via Satanás cair do céu como relâmpago, ele não está afirmando, ele não está corroborando, ele não está testificando, não aprovando o que os discípulos estão falando. Então, o discípulo chega e fala: ó, os demônios se submetem, Jesus, mas eu via Satanás cair do céu. Deixa eu parafrasear Jesus, irmãos. Olha a profundidade disso aqui, irmão. Esses mesmos demônios que se submeteram à boa obra de vocês estão acostumados a se submeterem a bons obreiros. E o primeiro deles foi Satanás. Perceba que esses caras, eles voltam falando que os demônios estão se submetidos ao que de Deus há neles. E Jesus diz mais ou menos assim: cara, fica tranquilo. Esses demônios, eles estão acostumados a se submeter a bons obreiros. E o primeiro deles foi o próprio diabo. Pois Satanás, significando adversário, é o primeiro obreiro que a Bíblia resume a identidade do que ele faz. Vamos lá, cara. Satanás significa adversário. E ele é o primeiro obreiro que Jesus vai resumir. A identidade dele é o que ele fazia. Então Satanás, o adversário, o melhor obreiro do céu, fez da relação com Deus o motivo da sua queda. Bom, não importa o que você faça, você não vai conseguir ser mais excelente do que Satanás. A Bíblia diz que Satanás, ele era o sinete da perfeição. Sabe o que é o sinete da perfeição? O sinete da perfeição é o ISO do céu. É tudo que era feito no céu, era levado a Satanás e deveria estar parecido com ele. Satanás era o símbolo da aprovação da obra que era realizada para o Senhor no céu por todos os anjos, irmão. E aqui eu quero caminhar agora para a conclusão da história. Vocês estão alegres, irmãos? Estão calados? Não sei não, Joaquim. Vamos lá então. Irmãos, há bastante tempo atrás, essa história do pai com os filhos, que faz parte dessa parábola, era até chamada de parábola do filho pródigo, né? A gente achava que ela era sobre o filho mais novo. Só que com o tempo a gente foi estudando mais a Bíblia. E a gente começou a achar que essa parábola, que essa história era sobre o filho mais velho. Mas aí a gente ficou totalmente espiritual, e a gente começou a achar que essa parábola era sobre o pai, amém? Vocês estão aqui? Mas a grande questão é que toda a Escritura fala de quem? As Escrituras dão testemunho de quem, irmão? Jesus. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus é o personagem principal da parábola que ele mesmo está contando. A gente olha para eu quero convidar vocês agora a olhar essa parábola aqui, esse texto, e Jesus, ele está se movendo nessa história, por meio de personagem, para pessoas suficientemente famintas em buscá-lo. Na primeira parte dessa parábola, a gente vai ter uma ovelha, e essa ovelha, ela sai da presença do homem, e o homem vai até onde ela está, amém? Vocês estão aqui? O capítulo segue, e nós temos agora uma moeda, e essa moeda, ela sai da presença da dona da moeda. E essa dona, ela vai até onde a moeda está, ok? E resgata a moeda. E a gente segue, a gente vai chegar na parábola dos 2 filhos. E a gente chega agora a um filho mais novo, que se ausenta da presença do pai. E de uma forma que parece que desconstrói a parábola, o dono da casa não vai aonde o filho está. Vocês estão comigo?
Parece que desconstrói um pouco a narrativa, Joaquim. Porque o dono da ovelha foi até onde ela estava, lá perdida. A dona da moeda foi atrás da moeda. E parece que o dono da casa onde o filho habitava não vai até onde ele estava. Parece que ele teve uma ideia mirabolante. E ele faz o planejamento e ele volta, de certa forma, sozinho até um certo ponto. A pergunta é: quem é o dono da casa? Pode falar. Quem é o dono da casa, irmão? Abre comigo Lucas 15, 11 e 12. Lucas 15, 11 e 12 diz assim, ó. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Preste atenção. Preste atenção. Esse texto, ele diz que o pai, ele vai repartir uma parte da herança. Toda a herança. Então, uma parte ele vai dar para o filho mais novo e tudo que sobra é de quem? É de quem? Do primogênito. Então, se esse filho, ele é colocado novamente dentro da casa, me diga quem pagou a conta. Quem era o dono da comida que ele está comendo? Quem era o dono da casa? Porque o pai, ele repartiu toda a herança. O que não era do filho mais novo que se gastou, agora era do filho mais velho. Então a casa era do primogênito, amém? Mas quando eu olho para o primogênito dessa história, sabe, eu vejo um primogênito que se recusa a obedecer à vontade do pai de estar com o irmão mais novo. Quando eu olho para o primogênito dessa história, eu vejo um primogênito que ele não larga a herança do pai, e ele não vai até o chiqueiro buscar o irmão mais novo e trazer de volta a presença do pai. Esse primogênito, ele não se parece com o meu primogênito. Vocês estão aqui? E a questão agora, cara, é onde está o meu primogênito nessa história? Porque eu sei que esse primogênito, ele não me representa. Esse primogênito da história, ele não representa o meu primogênito. E se eu sei que o filho está dentro da casa, comendo, com a identidade de volta, eu sei que o filho mais velho pagou a conta. A questão é onde está o meu irmão mais velho. Até aqui vocês estão comigo, irmão? Meu Deus. Lucas 15, 20. Sabe onde ele está, irmãos? No mesmo lugar que ele me encontrou. Olha só, Lucas 15, 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Vocês não viram, não? Tu não viu aí, não? Cadê? Alguém me diz, aonde está o meu irmão mais velho ali? Onde está Jesus nessa história, irmão? Irmão, sabe aonde? O pai, olha a história, eu vou aqui teatralizar. O pai está aqui, e ele vê o filho mais novo vindo. Então o pai sai de onde ele está, amém? Vocês estão aqui? E do outro lado, tem o filho mais novo desesperado, indo para casa. E eles vão se encontrar aqui. Sabe aonde o pai e o filho se encontram? No caminho. Vamos lá, cara. Ah, meu Deus, vamos lá, cara. Então o pai e o filho se encontram no caminho. João 14, 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos lá, cara. Mas a questão, irmão, agora que a gente avança é porque, cadê ele? Quando a gente completa essa história lá de trás, ainda longe, é o mais próximo da presença do Pai que alguém pode chegar baseado nos próprios planos, até que o Pai o encontre no caminho. Vocês estão aqui? E agora a questão é, cadê o meu irmão? Por que eu não estou vendo o meu irmão? Por que eu não estou vendo o nosso irmão nesse encontro, irmãos?
Porque o nosso irmão mais velho, ele não nos colocou para casa por meio dos seus bens, mas por meio da sua vida. Para ver, irmão, alegria, gozo, regozijo dentro da casa. Tinha um novilho sendo sacrificado fora da arraial. Vamos lá, cara. Vamos lá, velho. Irmãos, para ver alegria, gozo, regozijo daquele encontro, do outro lado, fora da arraial, o novilho estava sendo sacrificado. Lucas 15. 23 e 24. Coloca aí, cara. Coloca aí. Lucas 15. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos. Prossegue. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se e se alegrar. Vamos lá. Enquanto uns cantam, uns dançam, outros se alegram, o novilho cevado, separado pelo pai, para esse dia, estava morrendo. Ele estava sendo sacrificado fora da arraial para que houvesse festa. E aqui eu quero ir finalizando, irmão. Aliança Jovem, presta atenção no que eu vou dizer. Quantos aqui estão na presença do Pai? Levanta o braço. Ok. E a gente sabe, irmão, o fim dessa história. Bota em Lucas 15, 29 e 30. Mas ele respondeu a seu pai. Quem é esse cara aqui agora? É o filho mais velho. É o filho que permaneceu, abre aspas, na presença do pai. Amém? Olha só. Mas ele respondeu a seu pai. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua. E nunca me deste um cabrito. Repita comigo, cabrito. Um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Meu amigo, olha para cá. A Aliança Jovem, olha para cá. Nem um cabrito magro, manchado, Deus entrega para quem quer fazer festa onde os perdidos não são bem-vindos. Deixa eu te falar, vou repetir. Nem um cabrito, morto de fome, magro, manchado, Deus entrega para alguém fazer festa onde os filhos mais novos, perdidos, não são bem-vindos. E o texto segue, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O que esse filho mais velho, ele não entendia, e que nós precisamos entender, é que o novilho cevado, sacrificado fora do arraial, ele foi separado pelo pai para o dia da festa, da reconciliação com os perdidos. Irmão, sabe qual foi a cena mais forte do correndo no contramão? Eu vou falar, pastor, a cena mais forte. Foi no primeiro dia, no final do primeiro dia, o pastor Johnny terminou de ministrar. E viu uma galera aqui na frente, no final da pila, uma galera. E o pastor Johnny chegou e falou assim, ó, eu estava orando por vocês. Sabe por quê? Porque qualquer comemoração em torno do novilho cevado, onde os perdidos não estão incluídos, é uma ofensa ao pai da casa. Vamos lá, cara. Qualquer celebração, qualquer festa, sabe, em torno do novilho cevado, onde as portas estão fechadas para os perdidos, é uma ofensa. É uma ofensa ao pai da casa. E hoje tem muita casa espiritual, sabe, tem muitas casas espirituais, onde irmãos mais velhos comem e repartem o novilho cevado entre si. Tem muitas casas espirituais que estão com os portões fechados para bancar praticamente uma festa de confraternização entre os irmãos mais velhos. A capacitação, ela pode até nos levar para lugares altos, amém? Mas se essa capacitação não nos capacitar a descer aos lugares mais profundos da terra, é adoração a Deus estranho. Irmão, se toda a capacitação que nós fizemos aqui não tiver por objetivo final, como missão da igreja, alcançar os perdidos, isso é adoração a um Deus estranho. Por mais que possa haver uma festa cercada, sabe, pessoas comendo uma parte do cordeiro, a outra come outra, e as portas estão fechadas para as pessoas que estão perdidas do lado de fora. Que Deus nos livre, meu Deus, cara, de ter que esperar os mais velhos sair de casa para o mais novo entrar, irmão. Que Deus nos livre dele ter que ir para a rua sozinho buscar um perdido, porque a casa do primogênito virou um lugar perigoso por causa dos mais velhos.
E para fechar, abre comigo Gênesis 3, versículo 24. Bota aí, Gênesis 3, 24. Irmão, presta atenção nisso aqui, presta atenção. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha para cá. Olha para cá. Quando Adão cai, Deus, ele bloqueia o caminho de acesso a ele por meio de um querubim no meio do caminho com uma espada na mão. Vocês estão aqui? E ainda hoje, há querubins, há sinetes da perfeição ministerial, que se dizendo estar no caminho, ainda estão com uma espada na mão, protegendo o pai da presença dos mais novos. Vamos lá, cara. Vou repetir isso aqui, irmão. Ainda hoje, há sinetes da perfeição ministerial, há filhos mais velhos que trabalham e que se sacrificam e que fazem tudo certo. Ainda hoje eles dizem estar no caminho. Quem é o caminho? Então pessoas dizem estar no caminho com a espada na mão, protegendo o pai da presença das pessoas que ele quer encontrar. Irmãos, que esses não sejamos nós, cara. Bom, que nós não ousamos ser um obstáculo no caminho que Deus já abriu. O ministério de louvor pode subir. Eu quero fazer uma oração aqui por vocês, pode ficar de pé, irmão.